Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco para mais uma vez nós falarmos sobre as lições da escola dominical e tem sido de grande edificação para as nossas vidas. Essa revista que traz como tema a volta de Jesus, o arrebatamento, a escatologia, o estudo das últimas coisas ou dos últimos dias tem sido realmente como um bálsamo para a nossa alma, de esperança, de alegria, de ânimo a respeito e a certeza que Jesus vai voltar e nós estamos nos preparando, nós estamos preparados para a volta de Jesus. Isso mesmo, se preparando e preparados, porque como nós não sabemos nem o dia nem a hora, nós temos que estar preparados e com a nossa vida sempre entregue nas mãos do Senhor, para que quando Ele voltar, nós subamos com Ele e nos encontremos nas nuvens com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso, ative o sininho, deixa seu like, seu comentário e compartilhe essa aula com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas através do ensino da palavra de Deus. É muito importante que você deixe seu comentário, um glória a Deus, um cumprimento, algum comentário do que você achou interessante na aula, do que te trouxe esperança, te trouxe alegria no coração, para que através desses comentários nós consigamos engajamento aqui no canal da ADMP TV durante ou no meio dessa plataforma chamada YouTube. Então pega seu bloco de anotação, sua caneta, sua Bíblia, sua revista e vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Vamos? Bom, hoje nós falaremos sobre a lição de número 10 da Revista de Jovens aqui da Escola Bíblica Dominical e o tema desta revista é o Reino do Messias, o Milênio. O texto do dia se encontra na carta ao Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 6, que diz da seguinte forma: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A síntese da revista nos diz da seguinte maneira: o milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. Quando o escritor se refere a essa queda, ele está falando da queda adâmica, lá no Jardim do Éden, ok? O texto bíblico se encontra no livro profético, livro messiânico do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 12. É muito importante que você leia esse texto. Mais ainda, você, professor da escola dominical, que você faça uma leitura dentro de classe, faça uma leitura dinâmica, como são 12 versículos, para que não canse apenas uma pessoa lendo, talvez uma leitura dinâmica, com todos os alunos, cada um lendo um versículo, se for possível. É muito interessante isso e também traz uma forma bem dinâmica de aula que cativa a atenção dos alunos e cativa também o interesse deles pelo texto sagrado, pela revista, desde o início da sua aula, do seu momento de lecionar esta lição. Tá bom? Bom, como eu disse, hoje nós falaremos sobre a lição de número 10, que traz como título o Reino do Messias e o Milênio, mas uma coisa é importante nós falarmos desde o início. Eu pensei que quando nós vamos estudar algumas coisas, como essa revista que está fantástica, recheada de boas notícias, não é mesmo? Apesar, é a volta de Jesus, não é mesmo? Então a gente se alegra com isso, a gente traz cada vez mais esperança à nossa alma, ao nosso espírito, sobre esse momento inédito que vai ocorrer na história da humanidade. Mas quando nós estudamos um tema, uma lição, 2 lições, às vezes nós falamos sobre um assunto na lição de número 2, na lição de número 3, já mudamos assim bem o assunto, talvez é a mesma linha, só que são assuntos diferentes. E às vezes fica difícil de você colocar no mesmo bolo, de você colocar no mesmo pensamento.
É como se você estudasse anatomia. Você vai estudar o coração, você vai estudar o cérebro, você vai estudar o músculo, o sistema nervoso, mas de repente você vai dizer assim, opa, peraí, eu sei o que funciona o coração, eu sei como é que funciona o músculo, por que existe o músculo, por que existe o esqueleto do corpo humano, os ossos, o cérebro, mas você olha e fala assim, mas que momento que eles vão interligar, que eles vão se conectar entre si? Então talvez, eu estava pensando na minha casa, o tanto que é importante nós fazermos um resumo, até a lição de número 10, de uma forma bem simples. Eu não vou abordar todos os eventos escatológicos, mas eu vou falar sobre alguns principais, até o milênio. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de apresentar mais uma vez as dispensações que existem na Bíblia. Essas dispensações foram criadas pelos teólogos estudiosos para facilitar a interpretação da Bíblia Sagrada. E essas dispensações nada mais é do que períodos bíblicos. E nós temos 7 dispensações. Nós temos e começamos com a inocência, com a consciência, o governo humano, patriarcal, que nós falamos sobre os patriarcas, sobre Abraão, Isaac, Jacó, enfim, e nós também temos o período dispensacional da lei, que é Moisés e tudo mais. E também nós temos a graça, que é a partir de Cristo, e nós temos o milênio. Nós falaremos hoje a respeito do milênio, mas antes vale a pena nós fazermos um resumo. Bom, Tiago, eu já sei, então é para refrescar sua memória. Tiago, eu estou um pouco perdido, então preste atenção nesse resumo, que através dele nós vamos dar início à lição de número 10 a respeito do milênio. Mas é importante você entender isso daqui primeiro. Vou devagar, não vou ser enfadonho, mas vou ser objetivo, passando pelos principais eventos escatológicos. Jesus veio na Terra, nasceu da Virgem. Jesus começou a amadurecer, começou a crescer, começou a fazer os seus milagres, suas curas, prodígios, maravilhas, ressuscitar mortos, fazer coisas miraculosas. Até o momento que ele se entregou na cruz do Calvário para perdoar os meus e perdoar os seus pecados. Depois da sua morte, Jesus ressuscitou num domingo pela manhã. E quando Jesus ressuscita, ele aparece a mais de 500 pessoas, mais de 500 discípulos, segundo a carta aos Coríntios. E enquanto ele está apresentando aos discípulos, agora ressurreto, depois da sua ressurreição, Jesus começa a falar coisas inefáveis, coisas a respeito do reino, a seu respeito, do evangelho. E essas pessoas ouvem, até que Jesus dá uma ordem: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Só que agora já não são mais 500 pessoas que estarão no dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, Atos 1 e Atos 2. Não, agora são quase 120 pessoas. Não chega a ser 120, mas é quase 120 pessoas. Só que o texto vai dizer que quando Jesus faz algumas promessas, conversa com os seus discípulos que estão ali reunidos, Jesus ele vai ser assunto aos céus. E os discípulos ficam olhando, ficam maravilhados. O que está acontecendo? Até que um varão chega e diz: da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer para buscar a sua igreja. Jesus ele veio para preparar, ele veio para dar início à sua igreja. Nós vemos isso no Evangelho de Mateus, quando ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, apontando para si próprio, porque ali tem um jogo de palavra no grego, Petra, Petros, e quando Jesus fala sobre esta pedra, ele está falando sobre a rocha, ele está falando sobre ele, não sobre Pedro, que era um fragmento, que era pequeno, mas sim sobre o Cristo, que era grande, que era rocha, que era o ponto de alicerce. Ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava edificando a sua igreja, a eclésia. E é nesse momento que ele, dando início à sua igreja, na cruz do Calvário, quando ele está ali entregue à morte, ele está dando um nascimento da igreja no Calvário. E através desse nascimento ele está dando início, ele está preparando a sua igreja, porque isso foi na primeira vinda. Só que na segunda vinda de Jesus, ele já não vem mais preparar a igreja. Pelo contrário, ele vem buscar uma igreja preparada. Oh, glória a Deus por isso. Só que agora Jesus,
assunto aos céus, ele está à destra de Deus Pai, esperando que o Pai fale para ele: está na hora de você buscar a sua igreja. É por isso que nós lemos lá João capítulo 14, versículo 1, 2, 3, 4, a respeito dessa espera. Enquanto isso, ele está preparando as mansões celestiais para nós, preparando um lugar para nós. Isso é extraordinário. Isso já aquece o meu coração. Só que quando Jesus voltar, quando Jesus vier pela segunda vez, essa segunda vinda será dividida em duas fases. A primeira fase será para a igreja, e a segunda fase da segunda vinda será com a igreja. Repito, calma, não se assuste. A segunda vinda de Cristo, a primeira foi Jesus terreno, nascendo da Virgem, mas a sua segunda vinda, ele virá buscar a sua igreja. Só que nessa segunda vinda é dividida em duas fases. A primeira, vir buscar a igreja, e a segunda, vir com a igreja. Você vai entender por quê. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja na segunda vinda, na primeira fase, ele busca a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, o galardão das suas obras, e logo vai para as bodas do Cordeiro. Enquanto isso aqui na terra, estará havendo a grande tribulação, que serão 7 anos, e esses 7 anos são divididos em duas fases. A primeira fase, a tribulação, que estará perdurando durante 3 anos e meio. E a segunda fase da grande tribulação será de 3 anos e meio também, mas é a hora que vai acontecer coisas terríveis, porque os primeiros 3 anos e meio serão anos de falsa paz, onde o anticristo vai se revelar, onde ele terá o poder político, econômico, religioso, social. Mas a segunda fase da grande tribulação será um período que os outros cavaleiros serão libertos, serão vindo a essa terra para assolar, onde serão o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, o cavalo preto, sendo que o cavalo branco, que é o anticristo, já veio nos primeiros 3 anos e meio. Bom, nesse período, no final da grande tribulação, no final desses 7 anos, Israel vai perceber que foi enganado pelo anticristo, e as nações do norte começarão a perseguir Israel. E nesse período, vale a pena abrir um parênteses, vai acontecer os 7 ais, as 7 trombetas, todas aquelas questões do Apocalipse. Quando as nações começarem a perseguir Israel, o povo judeu, o povo, os israelitas, aí que se dará então a segunda fase da segunda vinda de Jesus, que é quando Jesus ele vem com a igreja, saltando sobre os montes, o Monte da Oliveira, para salvar, para redimir, para trazer socorro, ajuda, auxílio para o povo de Israel, para aqueles que estarão sendo perseguidos pelas nações. E então, assim se dará início a batalha do Armagedon. Então peraí que eu já estou entendendo, Tiago. Eu ouvi falar sobre a grande tribulação, ouvi falar sobre o arrebatamento, ouvi falar sobre a singularidade de Israel, ouvi falar sobre a batalha do Armagedon, agora eu estou numa sequência cronológica. Bom, quando nós chegamos na batalha do Armagedon, agora vai dar início, logo após a batalha do Armagedon, ao milênio. E é aqui que nós entramos na dispensação do milênio, aí que nós colocamos como a última dispensação, segundo os estudiosos, segundo aqueles teólogos que estudam e tentam cada vez mais facilitar o estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Chegando no milênio, a pergunta que se faz é: Tiago, então peraí, o primeiro tópico da nossa revista é milênio, o reinado de Cristo. Mas o que é o milênio? Bom, o milênio é um período de paz que Cristo estabelecerá seu governo sobre a terra, juntamente com a igreja. Um período áureo do reino de Cristo. Então, o período milenar, o milênio, será um período físico, será um período onde vai estabelecer o governo de Cristo na terra. Todo olho verá. Todas as pessoas que estiverem aqui, eles verão que esses 1000 anos não são 1000 anos simbólicos, são 1000 anos literais.
Por 6 vezes na carta ao Apocalipse, João, o escritor dessa carta, ele vai falar a respeito dos 1000 anos. Claro, ele não fala a respeito do período milenar, da dispensação do milênio, não. Ele não usa essas palavras, mas ele fala durante 6 vezes a respeito dos 1000 anos. E nós, estudiosos, colocamos isso como período milenar, como um milênio. A palavra, como eu disse, não é dita milênio, mas a referência ao milênio é falada por João durante 6 vezes. Durante 6 vezes, João vai falar a respeito desse período, dessa dispensação. Bom, nós temos algumas linhas teológicas que falam a respeito do milênio. Não quero me demorar aqui, mas nós temos a linha amillenista, que são aqueles que acham que o milênio não é literal, mas o milênio é espiritual. Não vou entrar muito nesse ponto, é uma linha teológica, vale a pena nós estudarmos, nós fazermos a diferença em cada uma dessas linhas teológicas. Nós temos também a linha teológica pós-milenistas, que são aquelas pessoas que acreditam que nós já estamos vivendo o milênio e que Jesus vai voltar após os 1000 anos. E nós também temos a linha teológica dos pré-milenistas. E é nessa linha que nós vamos nos deter nessa lição, que nós, pentecostais, acreditamos, tá? Não vou me estender para não ficar tão enfadonho. Porém, nós temos que entender também que o período milenar é um período de cumprimento de promessas. Sim, isso mesmo, é um período onde Deus cumprirá muitas promessas, como por exemplo, em Lucas capítulo de número 1, eu vou abrir, hoje eu quero falar muito com vocês a respeito de Bíblia e quero manusear a Bíblia, abrindo alguns textos que eu julgo ser importante, eu acredito que você também. Lucas capítulo 1, versículo 32, tem uma promessa que diz o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Essa é uma das promessas que acontecerão através do período milenar, aonde Jesus se assentará no trono de Davi, estabelecerá o seu governo sobre a terra, e daqui a pouco nós falaremos aonde será a capital desse governo, tá bom? Então não perde, fica aí, fique atento ao que nós iremos falar. Outra promessa, Apocalipse capítulo 19, versículo 16, diz o texto que ele virá e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa promessa da vinda, da segunda vinda de Cristo, da segunda fase, será cumprida e Jesus virá para salvar o povo de Israel que estará sendo perseguido pelas nações do norte, encurralado no Monte da Oliveira. E como diz Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 1, a partir do versículo 1, Jesus virá saltando sobre os montes para salvar o povo. E quem estará com Jesus? Chega a arrepiar. Quem estará com Jesus é a igreja, somos nós, somos todos nós, eu e você. E nós também temos a promessa de Mateus capítulo 24, versículo de número 14, que diz da seguinte maneira, olha, deixa aqui mais uma folha, passei outra, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu chamo a sua atenção para cá. Algumas pessoas, quando falam a respeito do capítulo 24 de Mateus, falam de maneira, deixa eu usar um termo aqui mais light, não tão certeira. Existe essa expressão? Se não existe, acabei de criar. Não tão certeza. Por que eu quero dizer isso? Quando nós lemos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, primeiro nós temos que entender que Jesus está falando aos judeus. Quando o Evangelho está sendo escrito por Mateus, este evangelho, ele é direcionado aos judeus. Então, algumas parábolas, algumas questões figurativas, simbólicas que Jesus vai usar, ele está usando para o povo judeu, e o povo judeu entende essa linguagem. Por exemplo, quando Jesus vai falar lá de Mateus capítulo 25, as 10 virgens, Jesus está usando uma expressão do casamento judaico. E aquele povo que Jesus está direcionando as palavras desse evangelho estão entendendo. Então, para que nós entendamos algumas coisas a respeito do evangelho de Mateus, é necessário que nós olhemos com o olhar de um judeu, ou com a cultura,
o modo de vida que o judeu levava naquela época. Bom, dito isso, vale a pena nós dizermos que nós temos que ter cuidado para interpretarmos esse capítulo profético, esse capítulo que fala sobre a volta de Jesus. Quando nós olhamos o versículo 14, por exemplo, que nós acabamos de ler, muitas pessoas interpretam o seguinte: Jesus não vai voltar enquanto o evangelho não for dito, ou propagado, ou falado para todas as pessoas. E aí entra uma errada interpretação. Por que entra essa errada interpretação? Alguns países, algumas regiões, algumas aldeias, ainda não chegou o evangelho. Porém, quando fala de chegar o evangelho, não quer dizer que a Bíblia vai chegar lá, que um missionário vai chegar lá, que um profeta vai chegar lá. Pelo contrário, Deus tem as suas formas de pregar o evangelho nas aldeias, em lugares que às vezes o homem ou a igreja, por um motivo ou outro, seja porque ainda não tem consciência que existe alguém ali morando, enfim, não quero entrar em minúcias desse contexto. Mas aonde existe uma pessoa, o evangelho será propagado de uma forma ou outra, a oportunidade será dada. E o julgamento, Deus trará um julgamento para cada pessoa conforme o bem-querer de Deus. Só que Paulo, quando está escrevendo, se eu não me engano, a carta aos Colossenses, Paulo já está dizendo que o evangelho foi ao alcance de todos e de todo mundo. Por que ele está dizendo isso? Imagina que o presidente da República Brasileira, ele vai dar uma informação. Ele está dizendo assim: a partir de hoje, deixa eu descontrair um pouquinho, a partir de hoje, cada pessoa vai receber R$10. Opa, Tiago, quem assistiu a televisão sabe, mas e quem não tem televisão e não chegou ao alcance dessa informação? Você vai concordar comigo que quando você for falar isso para alguém, que o presidente falou que vai dar R$10 para todo mundo, você há de concordar comigo que você vai dizer assim, ó: o presidente anunciou para todos que será dado R$10. Só que foi todos que ouviu? Não. Foram todos que receberam essa mensagem. Só que a mensagem principal foi distribuída para todos, mesmo que alguns não tenham ouvido ela. É aqui que está. Quando Paulo fala que o evangelho foi pregado a todos, Paulo está se referindo a isso. O evangelho foi anunciado. Agora, essa informação ainda chegará ao ouvido de muitos. Consegue compreender? Consegue assimilar isso? Se você não consegue, volta esse vídeo e ouve novamente essa explicação, até que você consegue assimilar, que você consegue comparar essas questões. Bom, dito isso, quando o escritor do Evangelho de Mateus está escrevendo o versículo 14 do capítulo 24 deste Evangelho, ele está dizendo: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Quando será veridicamente pregado em todo o mundo? Aí ele diz: em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando ele diz então virá o fim, não é o fim do arrebatamento. É o fim depois do milênio, porque o milênio ainda não é o fim, e é no período milenar que o evangelho será pregado a todo mundo. Por quê? Cristo estabelecerá o seu reino, e através do estabelecimento do seu reino, a Bíblia, a lei do Senhor, será uma lei universal, será uma lei para todas as pessoas. Satanás será preso, e ele, aprisionado, não terá mais a maldade que nós vemos hoje no mundo, não terá mais essa podridão, essas atitudes que nós vemos através dos jornais terríveis e melindrosas. Não haverá, porque Satanás será preso, e então o reino de Cristo estabelecerá, e a lei será a Bíblia Sagrada, e todos ouvirão a pregação do evangelho, a proclamação, pois não haverão obstáculos para que a palavra do Senhor seja pregada. E após a palavra do Senhor ser pregada a todo mundo, aí diz o texto, então virá o fim. Porque o milênio não é o fim. Ele é uma continuação dos eventos escatológicos. Mas ainda, eu repito, não é o fim. Eu vou falar disso no final da aula, tá? Mais do que isso, eu já escrevi aí, que é um cumprimento de promessas, citei alguns textos, falei também que Satanás será aprisionado. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4, e vale a pena, vamos ler a partir do versículo 1, abre a sua Bíblia. É importante você entender isso. Versículo 1, capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão,
a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Quer dizer que nesse período milenar, Satanás não terá influência, pois ele estará preso durante 1000 anos. Versículo 3. E lançou no abismo, e ali encerrou e pôs sobre ele um selo, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí o versículo 4 diz assim: e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. Daqui a pouco eu vou falar quem são essas pessoas que farão parte. Bom, já é agora. Quem participará do milênio? 3 grupos de pessoas. Primeiro, a igreja participará do milênio. E isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 26, e diz assim, eu preciso ler isso daqui. Olha que lindo. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. O que nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 20, versículo 4? Faz uma conexão aqui. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá, e serão quebradas os vasos, como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 também diz da seguinte forma: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Ao que vencerei em nome de Jesus, nós triunfaremos, nós venceremos. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E ao que vencer, assentará. Jesus concederá que se assente no seu trono, junto com ele, para julgar as nações, para reger as nações. Glória a Deus por isso. O segundo grupo de pessoas que participarão do milênio são os santos, os ressurretos do Antigo Testamento. Isso você pode ver em Hebreus capítulo 11, versículo 39, versículo 40, e também em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao versículo 22. E o terceiro grupo é os mártires da tribulação e os que nascerem no milênio. Tiago, haverão pessoas que vão nascer no milênio? Sim, o milênio será um período onde também as pessoas vão nascer, vão casar, vão viver a sua vida aqui. A igreja, ela estará glorificada, mas aqueles que foram salvos lá no Monte das Oliveiras, o povo de Israel, eles continuarão vivendo. E eles vão casar, vão dar filhos. Para você entender isso melhor, eu posso abrir a Bíblia juntamente com você, lá em Isaías, capítulo de número 65, o versículo de número 20. Olha, eu vou abrir aqui Isaías capítulo 65, versículo de número 20, diz da seguinte maneira, olha aqui, olha bem. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho, não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. O que ele está dizendo? O período milenar será um período de longevidade, será um período de saúde robusta. Por que o texto está dizendo isso? Porque Satanás sendo preso, o reino sendo estabelecido do Cristo, do Messias, de Jesus, vai trazer um período extraordinário para a humanidade, aonde não haverá mais doenças, não essas doenças que nós vemos hoje em dia, não como doenças terríveis que a humanidade já enfrentou na sua história, não haverá mais as doenças terríveis que nós vemos aí nas reportagens. Então o texto continua dizendo, mas o pecador 100 anos será amaldiçoado. Então o texto está dizendo que as pessoas que viverão, não a igreja, mas as pessoas que viverão, elas não que seja normal o pecado, mas por um descuido ou outro, por causa do pecado serão amaldiçoados. Aí aqui entra um outro contexto, repito, não é igreja, é aqueles que viverão como civis nessa época. A igreja estará com Cristo no seu trono, corpo glorificado, sabendo que ele pode estar na terra, a igreja, ou no céu. Tem esse passaporte, porque nós seremos seres espirituais assim como os anjos. Consegue entender isso?
Só que ao passo disso ainda tem um povo que está vivendo. E é esse povo que Isaías está falando, que 100 anos será tranquilo para eles, porque não haverá velho mais que cumpra os seus dias. Aí o versículo 26 continua dizendo: e edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Aqui não haverá mais produtos que joguem nas plantas, nas plantações, que fazem mal à saúde. Não, aqui não precisará mais disso. Aí o texto continua: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, ou seja, longevidade, como os dias antediluvianos, antes do dilúvio, onde as pessoas viviam muitos e muitos anos. Aí o texto diz: e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice, falando do povo judeu, daqueles que serão os remanescentes, aonde receberão o auxílio de Jesus que vem saltando sobre os montes com a igreja. E o versículo 23, não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Maravilha. Então serão os 3 grupos de pessoas: a igreja, os santos ressurretos do Antigo Testamento, os mártires da igreja e os que nascerem no período milenar. Tiago, quais são as características do milênio? Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta em Isaías 65, versículo de número 23, que nós acabamos de ler. Então eu vou completar a leitura lendo 24 e 25. Olha o que a Bíblia diz, presta atenção, que lindo, olha. E será que antes que clamem, eu responderei. Assim será o período milenar. Cristo estará perto do povo. Haverá uma proliferação da palavra de Deus. A lei não será mais humana, a lei será divina. É o próprio Cristo que regerá esse período, que governará. É por isso que o texto diz: ele é rei sobre os reis. Se já teve reis bons, Jesus é o rei dos reis. Se já teve senhores que foram bons para os seus servos, não, ele é Senhor dos senhores. Glória a Deus. Aí diz: e será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu já os ouvirei. Aí versículo 25, olha como é que será o período milenar. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão com o cordeiro, eles estarão com as ovelhas, estarão juntos, pastando no mesmo pasto. Porque esse ímpeto selvagem, feroz, já não existirá mais no milênio. Os animais voltarão a ser como no jardim do Éden. Não terão essa ferocidade, não terão essa sagacidade, essa selvageria, não. Eles não matarão mais um animal ou outro para comer, não. Eles estarão pastando no mesmo lugar. O leão comerá palha com boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que período lindo, né, irmãos? Então, deixa eu ler aqui o capítulo 11, alguns versículos, que é o texto do bíblico, aliás, né? O texto bíblico dessa lição. Olha como é que será. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele. Versículo 2, daqui a pouco a gente lê, fala sobre o Espírito. Vamos ler agora, ó. Versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor ao Senhor. São os 7 Espíritos de Deus. É uma simbologia do candelabro do Antigo Testamento. Eita, é coisa demais, não é? Aí o versículo 3, ó. E deleitar-se-á no temor do Senhor, assim será o milênio. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Quando fala rins, é uma tradução também para nós como coração, o cinto do seu coração. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia, a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará, ou seja, as crianças brincarão com os leões, com os lobos,
com os cabritos, bezerros, leopardos, a vaca e a ursa pastarão juntas, os seus filhos juntos se deleitarão, e o leão comerá palha como boi, assim como diz lá em Isaías 65. E brincará criança de peito sobre a toca da áspide com as serpentes, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, é a lei do Senhor. Vou ler de novo, não se fará dano algum, porque em todo o monte da santidade de Deus, a terra se encherá do conhecimento, da palavra, da proclamação do evangelho, como as águas cobrem o mar, assim o evangelho e a sua palavra cobrirá esse tempo de governo milenar. Oh, irmãos, isso é lindo demais. Eu vou viver isso, você também viverá. Em nome de Jesus, as nossas famílias viverão isso. Tiago, eu entendi algumas características, são muitas, eu falei apenas algumas, claro. Mas quais são as características ou os nomes que Jesus será chamado nesse período? Eu coloquei alguns aqui para você. Por exemplo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Renovo. Quando fala de renovo aqui, em Isaías 11:1, fala, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Essa palavra no hebraico, renovo, dá a mesma conotação de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré, o Jesus, o renovo, é aquele que traz o renovo para as almas. Ele também será conhecido como o Senhor dos Exércitos, ancião de dias, Altíssimo, Filho de Deus, Juiz e Príncipe da paz. Você sabe por que esse tempo será um tempo de paz? Além de Satanás ter sido preso, ou que ele será preso, será um período de paz, porque o Príncipe da paz reinará. É por isso que a gente tem paz, irmãos, e no meio de tudo isso, a gente consegue ter paz, porque o príncipe da paz, ele reina hoje nos nossos corações, e em breve reinará sobre todo esse mundo, sabendo que a capital do seu reino, eu vou revelar agora, é Jerusalém. Jerusalém será a capital do reino de Deus, de Jesus, aqui no período do milênio. Só que daqui a pouco a gente vai explanar um pouco mais sobre isso. Bom, segundo tópico, qual que é o propósito do milênio? É agora. Deixa eu beber uma água. É tomar ou tornar Jerusalém capital do mundo. Você lembra quando nós falamos sobre a singularidade de Israel nos dias finais, no dia do arrebatamento? Bom, nós falamos sobre a importância de Jerusalém, do povo de Israel. E aqui em Jeremias capítulo 33, tem uma promessa a respeito disso. E eu quero ler essa promessa. Jeremias, o livro profético de Jeremias, capítulo 33, versículo de número 9, nos diz da seguinte maneira, preste atenção que o texto vai dizer. E esta cidade me servirá de nome de alegria. Jerusalém foi por muito tempo massacrada, oprimida, mas aqui nesse dia o profeta diz, e esta cidade servirá de nome de alegria, de louvor, de glória, entre todas as nações da terra, porque será a capital do mundo, a capital do reino que o Senhor estabelecerá no milênio. Aí o texto continua dizendo, e todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e a causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou, ficarão perturbadas, se espantarão. Nesse dia, Deus honrará o seu povo, Deus honrará a cidade de Jerusalém, a cidade escolhida, Deus honrará diante de todas as nações. Aí o versículo 10 continua, você lê na sua casa. Eu queria que você entendesse as três diferenças de Jerusalém. Quando a Bíblia fala sobre a Jerusalém celestial, a Bíblia está se referindo à igreja, como Jerusalém, como povo escolhido de Deus. Aí nós vemos isso em Hebreus capítulo 12, versículo 22, em Apocalipse capítulo 21, versículo 10, e nós também temos um segundo tipo de Jerusalém, que é a Jerusalém terrestre, que é essa que nós estamos falando. É a Jerusalém do povo de Israel, que Deus escolheu para o seu templo ser edificado ali, na época de Salomão, filho de Davi. Isso nós vemos lá em Jeremias capítulo 3, versículo de número 17. Nós também temos a Jerusalém, ou a Nova Jerusalém, que será após o milênio. Isso.
Nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 2, nova terra, novos céus, a nova Jerusalém. Bom, nós temos também o terceiro tópico, que diz os fatos e aspectos do milênio. Nós já vimos, eu vou apenas falar mais uma vez, no milênio a natureza será restaurada. É aquela questão que não haverá agrotóxico, não haverá coisas maléficas à saúde, não haverá doença, não haverá o que nós vemos hoje, a longevidade. Será um fato no milênio. A ferocidade dos animais, o instinto selvagem não haverá. Porque o leão estará com o cabrito, e nós já lemos isso. Alguns outros textos que falam sobre isso é Isaías 35, versículo 1, versículo 2, versículo 7, Isaías 65, Isaías 11, fala sobre essa natureza restaurada no período milenar. Eu repito, é uma natureza restaurada assim como nos tempos antediluvianos, antes do dilúvio. Também, outro ponto do tópico 3 é o conhecimento de Deus será amplo. Abacu capítulo 2, versículo 14 fala sobre isso. A palavra, a lei do Senhor regerá o reino de Cristo, o reino milenar. E por fim, o milênio não é o fim de todas as coisas. Por quê, Tiago? Algumas pessoas, elas falam que quando o milênio findar-se, acabou, e não acabou. Como eu disse, lembra que eu falei que eu ia voltar nesse ponto, nesse assunto. O milênio é mais um dos eventos escatológicos que estão para acontecer, mas ainda não será o fim. O versículo de número 7 do capítulo 20 da carta ao Apocalipse, ele diz que acabando-se os 1000 anos. Então, peraí, o milênio é dividido em 3 partes. A primeira parte, o anjo que tinha a chave do abismo e uma cadeia prenderá o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Prendeu. Aí acontecerá o milênio. Então, tudo que nós falamos até agora se cumprirá. As promessas, a natureza restaurada, o conhecimento de Deus amplificado, tudo isso que nós falamos até agora vai acontecer. Só que no final dos 1000 anos, aí o texto diz, está vendo que não acaba aqui? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E quando Satanás for solto, o versículo 8 diz, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. E quando Satanás começar a enganar essas nações, porque ainda o livre-arbítrio estará aqui, as pessoas terão a sua opção de fazer a vontade de Deus, por isso que ainda não será normal, não será comum, mas algumas pessoas optarão por desobedecer a lei do Senhor, e por isso serão amaldiçoados por 100 anos, diz lá Isaías 65, versículo 20, 21, 22, 23, 24 e 25, é por causa disso. Porque o livre-arbítrio estará, e após o findar-se dos 1000 anos, Satanás será solto, enganará algumas nações, algumas pessoas que terão livre-arbítrio de decidir, e depois disso, haverá então a guerra de Gog e Magog. E depois dessa guerra, do findar dessa guerra, que não será uma guerra muito grande como a guerra de Armagedon, não será. Será uma guerra rápida. Só que o texto vai dizer que o número que Satanás vai enganar é como a areia do mar. E ajuntará-se essas pessoas para a batalha. Mas o texto também diz, e subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas descerá um fogo do céu, e os devorará. Aí o texto se cumpre. E o diabo que os enganava será lançado no lago de fogo. Então pior não é o inferno. O pior é o lago de fogo e enxofre, onde está a besta, e o falso profeta, de dia e de noite, serão atormentados para todo sempre. E então virá o juízo final, que vai falar sobre o trono branco, ainda nós falaremos sobre esse assunto, e depois de tudo isso, então virá o novo céu, virá a nova terra, a nova Jerusalém. Irmãos, depois disso tudo, deixa eu dar glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que lição fantástica. Ei, eu
Eu estou animado, hein, irmãos, eu estou animado, eu sei que ainda enquanto nós estivermos aqui, nós continuaremos militando pela boa causa do Evangelho, continuaremos pregando, continuaremos anunciando as boas novas, continuaremos dizendo que a melhor opção é entregarmos as nossas vidas para Jesus, porque Deus, Ele entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, e essa vida eterna que motiva as nossas vidas. Eu amo Jesus, eu tenho certeza que você também o ama. E se Ele entregou a vida dele por nós, resta-nos que entreguemos as nossas vidas para Ele, para a glória dele, para a honra dele, para o louvor do nome do Senhor. E é assim que nós terminamos a nossa aula, a lição de número 10 dessa revista fantástica. Eu agradeço você por ter ficado até aqui e que essa revista, esta lição, tenha sido mais uma vez de edificação, de alegria e de ânimo para a sua alma. Deus te abençoe e um abraço para você, para a sua casa, e que nós possamos permanecer firmes até o dia que Jesus voltar e nos arrebatar, e encontraremos com Ele juntamente nos ares para um tempo maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.